capítulo 6 de 1 Coríntios. Nós falamos um pouco sobre ele ontem, nós vamos fazer isso sempre, nós vamos retomar os assuntos da noite anterior pela manhã. Nossa ideia hoje é vermos um pouco de um princípio bíblico que está nesse texto, para que a gente consiga aplicar isso a outras áreas da vida também. Capítulo 6, nós vamos meditar especificamente no versículo de número 12, mas nós vamos começar a leitura do versículo 9 ao versículo de número 20. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de número 9. Diz assim o texto bíblico: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar? Senhor, rogamos graça e misericórdia nesse momento, Senhor, porque com a Tua palavra diante aberta dos nossos olhos, nós constatamos que temos muita dificuldade em extrair dela os princípios que vêm do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e para que possamos enxergar, Senhor, a Tua lei, a Tua vontade expressa na Tua palavra e possamos, ó Senhor, aplicá-la no nosso dia a dia. Nós te rogamos isso no nome de Jesus. Amém. A forma, meus irmãos, como nós, como pecadores, nos relacionamos com o mundo é uma forma bem mais complexa do que nós gostaríamos de achar. No final das contas, nós achamos que as coisas são muito simples. O que é certo e o que é errado, e aí a gente vai andando nesse caminho de que Deus proibiu é assim, Deus não proibiu é assado, e a gente vai andando, caminhando desse caminho, achando que o mundo é meio preto e branco, mas não é. Muitos aspectos do nossa relação com a criação, elas estão baseadas não necessariamente em uma lei específica dizendo sim ou não, mas na forma como o meu coração se relaciona com a criação ao nosso redor. Nesse sentido, algumas coisas que eu posso fazer, que eu poderia fazer, que a natureza me permite fazer, se tornam um pecado pela forma como eu pratico. E isso é bem complexo, porque às vezes nós até argumentamos usando base natural, dizendo, mas a criação funciona assim, então por que eu não posso fazer assim? Por causa da minha forma pecaminosa. Às vezes nós usamos a própria escritura como base para dizer, Deus me deu liberdade de ser assim, e por que eu não posso ser assim? Então, existem alguns princípios por trás que norteiam a maneira como nós nos relacionamos no mundo, e a forma natural e às vezes a forma simples de enxergar essas coisas não é tão fácil de discernir o que é certo e o que é errado. E a forma como nós lidamos com os aparelhos, e nós vimos isso ontem à noite, com o celular e com a internet em específico, se encaixa justamente nesse padrão, nesse parâmetro. É uma coisa que eu posso usar, mas é uma coisa que eu posso usar para o mal, e de forma que eu posso tornar uma coisa que me é lícita, mas uma coisa que é pecaminosa. É sobre isso, sobre tornar uma coisa lícita em pecaminosa, ou corromper a liberdade para se tornar um escravo, que o texto que nós acabamos de ler
vai tratar. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, principalmente porque houve uma série de problemas com essa igreja. É interessante ver, porque quando nós olhamos para essa igreja, a gente pensa assim, que igreja horrível. Porque realmente essa igreja tem problema demais. Eles são uma confusão só, uma bagunça só. Mas você tem que lembrar de alguns pontos interessantes. Primeiro, quando Paulo estava fundando essa igreja, ele não estava bem, ele estava principalmente emocional, muito abalado, a ponto que o próprio Jesus precisa aparecer para ele, para dar consolo, para ele continuar trabalhando em Corinto, porque ele vinha de uma sequência de perseguições, de prisão e assim por diante, e quando ele chega na cidade de Corinto, ele não se sente bem, porque os judeus já começam a fazer alguma confusão lá, e o Senhor precisa dizer para ele, eu tenho muita gente nessa cidade, por isso você pode continuar trabalhando aqui. E ele passa mais de ano trabalhando lá. Então o próprio Deus disse que tinha gente na cidade de Corinto. Então você não pode dizer que a igreja de Corinto era formada por pessoas que não eram eleitas, porque se o próprio Jesus disse que tinha eleitos na cidade, então ele tinha. E quando Paulo escreve essa carta, ele inicia falando dos santos que estão em Corinto. Vê que o povo santo nada, é uma bagunça doida, mas são santos que estão em Corinto. Então é uma igreja, meus irmãos, e como igreja ela tem falhas. E Paulo escreve de forma dura, mas não tão dura como nos Gálatas, por exemplo. Os Gálatas, Paulo já chega batendo, dizendo que eles abandonaram a fé. Parece um negócio tão mais simples, mas não, os Gálatas sim estavam todos errados. A igreja de Corinto tinha muita falha no meio desse processo. E as principais falhas no meio dessa igreja, meus irmãos, estavam relacionadas justamente à forma como eles lidavam com o que Cristo conquistou para eles. E essa confusão, ela estava instalada dentro da igreja, por exemplo, a partir dos dons. Deus deu dons aos coríntios. E Paulo, escrevendo essa carta, no primeiro capítulo, ele diz, eu louvo a Deus porque vocês têm fartura de dons, que não falta nenhum dom em você. Então Paulo diz, ter dons era uma coisa boa. Aí nós descobrimos que eles pegaram os dons que Deus estava dando para eles e fazendo com que os dons se tornassem uma sessão de disputas de quem tinha o melhor dom na igreja e estavam usando os dons de forma pecaminosa. Então notem, se um dom de Deus pode ser corrompido em uma forma pecaminosa, todas as outras áreas podem ser também. Em especial, por causa das brigas que havia dentro dessa igreja, o capítulo 6 vai dizer que havia os irmãos que estavam entrando na justiça um contra o outro. Já imaginou? Não só o conselho da igreja, mas o irmão processando o outro dentro da própria igreja. Então imagina como era a comunhão nessa igreja. Não era nem um pouco fácil. E Paulo vai então falar para esses irmãos que a vida deles não pode ser mais desse jeito, que eles são novas criaturas em Cristo e que por conta disso eles deveriam estar aptos para julgar e não levar esses casos para pessoas de fora da igreja julgar, porque não faz sentido, já que eles estavam sendo salvos. Então, se eles eram mensageiros da justiça, não faz sentido eles buscarem os injustos para praticar justiça. Eles deveriam eles mesmos praticar justiça. E aí Paulo envereda por um outro assunto, porque Paulo vai sempre emendando um assunto no outro, que é a forma pecaminosa como a cidade de Corinto se comportava e como eles estavam inseridos nessa comunidade injusta, impura, pecaminosa, e que eles queriam que essa sociedade produzisse justiça dentro da igreja. Isso é impossível. Para isso, Paulo vai sacar uma série de pecados que eram pecados típicos da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, meus irmãos, era uma cidade extremamente imoral. E a sua imoralidade era tão pesada, mas tão pesada, principalmente imoralidade de como homossexual, a ponto que eles cunharam um verbo chamado corintianizar. O verbo corintianizar tinha a ver com práticas homossexuais, dessas imoralidades sexuais. Daí tu tira como era a cidade. Essa igreja nasce nesse contexto de extremamente imoral. Eu creio que, de repente, o pessoal de Corinto teria vergonha do galo da madrugada, mas era mais ou menos isso aí, era um negócio desse tipo. Por isso que Paulo, no versículo número 9, ele vai juntar a injustiça da cidade com a imoralidade da cidade, e fazendo conexão entre essas duas coisas, Paulo vai estabelecer um princípio na forma como nós devemos lidar com as coisas, refutando dois argumentos que os irmãos da igreja de Corinto estavam usando para participar daquelas circunstâncias lá, daquela situação lá. Veja que no versículo de número 9 e 10, ele tem uma lista de pecados que, segundo ele, não herdarão o reino de Deus. Versículo número 10, está vendo aí? Muitas dessas listas, se você prestar atenção, estão relacionadas à idolatria e à imoralidade. Olha as palavras. Não vos enganeis, nem impuros, está vendo? Tem a ver com imoralidade. Nem idólatras, tem a ver com idolatria.
nem adúlteros, tem a ver com idolatria, nem efeminados, idolatria, aliás, imoralidade, nem sodomitas, imoralidade, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, numa lista dessa, o povo era ruim. Já notaram aqui? Você vai ter desde própria imoralidade em si, como a palavra impureza, desde imoralidade muito específica, afeminado, e a ideia do afeminado era um homossexual passivo, enquanto o sodomita era o homossexual ativo. Ele junta todo mundo no mesmo pacote, junto com ladrão, com avarento, com cachaceiro, bota todo mundo no mesmo pacote e diz: ninguém herda o reino de Deus. Mas olha o versículo 11 é que me assusta. Tais fostes alguns de vós. Então, você pensa aqui, como era formada a igreja de Corinto? A resposta era por esse tipo de gente que tinha se convertido. Era esse tipo de pessoa que era formada a igreja. Então, não era uma situação fácil, tá vendo? E por conta desses hábitos, dessas coisas que eles tinham lá no passado, olha a água. Tá vendo? Doido para arranjar galardão de profeta. Isso é a segunda intenção, gente. Você fica esperto. Ele já leu na Bíblia, tá lá. Quem dá um copo d'água a um profeta ganha o mesmo galardão. Para saber, esperto, vice. Depois vocês não reclamam. Chega lá, diz, ele devia estar ganhando galardão de diácono, não vai estar ganhando de pastor. Tá vendo? Deu água. Então veja, Paulo diz, esse tipo de gente eram vocês. Mas aqui vem um grande contraste. Ele diz, vocês eram assim. Vocês não continuam assim. Tais fostes alguns de vós. Mas ele agora vai usar algumas expressões, pelo menos 3 expressões. Mas vós os lavastes, em primeiro lugar, está vendo aí? Segundo lugar, mas fostes santificados. Em terceiro lugar, mas fostes justificados. 3 expressões, lavados, santificados, justificados em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Ele diz, vocês não podem possuir os mesmos comportamentos. E agora ele vai estabelecer um padrão com base em 2 argumentos que os coríntios usavam para viver a vida que o mundo vivia. Então, os argumentos que eles usavam eram argumentos bem consistentes. Primeiro, diziam respeito à própria forma como o Senhor nos criou. Então, os 2 argumentos estão no versículo número 12 e 13. Primeiro argumento, todas as coisas me são lícitas. Isso é um argumento teológico. Segundo argumento, Deus nos fez assim. Argumento natural. Veja que eles usam os 2 argumentos principais para se defender qualquer tese. Ele diz, eu tenho a criação de Deus permitindo que eu faça essas coisas. Segundo lugar, eu tenho uma ordem de Deus que me permite fazer essas coisas. Que coisas eles estavam fazendo? Participando principalmente de cultos, de festividades pagãs, onde envolvia não só comida sacrificada a ídolo, era uma quermesse, mas envolvia também pureza sexual, porque lá existia um templo à deusa do amor, e a forma dela ser adorada era justamente por meio de relações sexuais com as prostitutas rituais. As sacerdotisas eram prostitutas, e durante o auge da festa, elas faziam sexo com todo mundo que estivesse presente. Então, notem que eles participavam desse negócio. E os argumentos deles são argumentos naturais e argumentos teológicos. Paulo vai, então, refutar os 2 argumentos. E eu acho interessante que a forma como Paulo refuta os argumentos, ele usa a trindade inteira para refutar esses argumentos. Lembre que nós estamos falando de argumentos para basear a imoralidade. É esse argumento que eles estão usando. O primeiro argumento deles era, tudo me é lícito. Esse argumento é teológico porque eles dizem o seguinte, Deus me deu liberdade para eu poder experimentar todas as coisas. Vejam que eles enxergam o mundo por uma perspectiva bonita e reformada. Que é, o mundo inteiro foi criado pelo Senhor e Cristo nos deu liberdade para experimentar todas as coisas. Porque os judeus tinham uma série de regras, de normas para não experimentar. Não coma isso, não beba aquilo e assim por diante. Essas minúcias da lei, isso era muito típico para o judeu. O próprio apóstolo Paulo vai pregar contra isso, vai dizer, não, o Senhor santificou todas as coisas. E se o Senhor santificou todas as coisas podem estar à minha disposição. Eu posso comer o que eu quiser e eu não vou ser contaminado. Porque Deus me deu liberdade para experimentar o mundo. Deus me deu liberdade para experimentar o mundo. Acontece que Paulo vai nos mostrar que eu posso usar um argumento teológico de liberdade em Cristo para corromper esse argumento e me tornar
pecaminoso, assim como o mundo é. Por isso que Paulo começa dizendo assim, todas as coisas me são lícitas, isso quem dizia eram os próprios coríntios, ele diz, mas nem todas as coisas são convenientes. Nem todas as coisas devem ser praticadas. Vejam, meus irmãos, que Paulo está dizendo que eu ainda vivo no meio de um mundo pecaminoso. Então eu não posso achar que porque Cristo me deu liberdade, me garantiu a possibilidade de experimentar a criação com uma nova visão, com uma nova liberdade na pessoa de Jesus Cristo, que eu devo usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. E determinadas coisas que me são lícitas, que Deus me permitiria usar sem nenhuma dificuldade, que Ele me deu para ser experimentada, elas nem sempre devem ser feitas, nem sempre são adequadas de serem praticadas. Paulo diz, tem algumas coisas que são boas, mas nem sempre elas são adequadas para a prática. Parou para pensar nisso? Ele vai usar isso com relação à comida sacrificada. Ele vai dizer, quando você vai para o mercado comprar, naquela época, toda comida que estava à venda no supermercado, principalmente no açougue, tinha sido sacrificada a ídolos. Ele diz, vá lá e não pergunte nada para ninguém. Vá lá e compra a carne e leva para casa. Mas se por um acaso alguém disser, olha, essa carne aqui em específico que você está querendo, ela está vindo do templo, viu? Está vindo do templo. Ele diz, então você não compre. Não compre não para sua casa, porque para você tudo é lícito. Mas por causa dessa pessoa, não convém você comprar aquela carne. Não convém você comprar aquela carne. Você foi alertado. Então por causa do próximo, você tem que ter um pouco mais de atenção nessas horas. Ele diz, não convém. Então note que ele está dizendo, Deus me deu liberdade para experimentar determinadas coisas no mundo, mas tem circunstâncias onde essas coisas que Deus me deixou usar, se tornam pecaminosas pela ocasião em que eu fiz. A circunstância pode se tornar um impeditivo de eu fazer uma coisa que eu poderia fazer. Está vendo? Diz, cuidado, porque nem todas as coisas convêm. Eu posso tomar bebida alcoólica? A Bíblia tem alguma passagem proibindo? Não, não tem. Mas tem lugar para fazer isso, dentro de casa. Por quê? Porque o nosso país não considera a bebida alcoólica como uma coisa correta de ser feita. Em segundo lugar, nós não temos o hábito, enquanto cristãos protestantes, de beber bebida alcoólica em públicos. Terceiro lugar, nós temos um país onde a corrupção gerada a partir da bebida alcoólica destrói muita gente, destrói muitas vidas. Então, eu posso beber porque Deus disse que eu posso beber. Notou? Convém? É conveniente eu ir para um lugar público e beber? Resposta? Não. Por que não? Não é por minha causa, porque eu posso beber, não tem problema nenhum, não é pecado. Mas mesmo que me seja lícito, não convém. Não convém. Determinadas circunstâncias tornam pecaminosas uma coisa que Deus me permite. E aí vem o segundo argumento de Paulo dentro dessa questão da conveniência também, que é o argumento teológico. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então note que eu posso transformar uma bênção divina em um ídolo pecaminoso e corrupto para o meu coração. Coisas boas. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Exemplo, comida. Tem coisa melhor do que comer? Não tem. É bom demais. É bom demais. Comer é bom demais. A gente experimenta cada detalhe da alimentação. Vocês pararam para pensar nisso. Mas a alimentação não é só encher o bucho. Nós experimentamos uma série de outros fatores. Primeiro, nós experimentamos sociabilidade quando nós nos alimentamos. Comer sozinho é chato. Alguém aqui já fez comida sozinho dentro de casa para depois comer? Tem comida boa quando você faz comida sozinho? Não tem. É ruim, não é? Eu passei 30 dias comendo esse miojo com queijo. Não, esse miojo é bom, cara. Mas sozinho é muito ruim. Fazer comida para você sozinho é muito ruim. Então veja, nós temos sociabilidade quando nós comemos, mas nós temos uma série de outras percepções que Deus nos deu para acompanhar a comida. Quer ver só? Nós não comemos só com a boca, nós usamos todos os sentidos para isso. Nós comemos com todos os sentidos. Você come com os olhos, em primeiro lugar. Quando você vê a comida, você pode não estar com fome, mas a comida sendo bonita, você já se anima.
Experimenta você chegar numa panela e ter um monte de pé de galinha sem coloral, tudo branco com as pernas assim apontando para você. Você faz assim, que vontade de comer isso? Tem? Tudo branco com as pernas assim para frente? Não tem, porque não é bonito de ver. Agora você chega, tá lá, aquela coxa de galinha vermelhinha, toda temperada, assada. Você olha aquele negócio, o que é que você faz? Já fica com vontade de comer. Tá vendo? Olhar é o primeiro passo para alimentar. Vê que coisa, os olhos, a visão é importante para a comida. Segundo passo, olfato é importante para a comida. Nós precisamos de sentir o cheiro. Quando você estava com Covid, se você pegou Covid e perdeu o olfato, você teve dificuldade para comer, porque a comida não tinha cheiro. E se não tem cheiro, você não sente vontade. E às vezes o cheiro é tão importante a ponto de que seu corpo reage pela lembrança de um cheiro. Tenta experimentar aí, lembrar de como é o cheiro de limão sem encher a boca d'água. Duvido. Se você lembrar como é o cheiro de limão, a boca vai encher d'água imediatamente, porque o cheiro é tão importante que a gente guarda a informação olfativa para poder comer. Aí você diz, o próximo é paladar. Não, o tato é muito importante. A textura dos alimentos faz uma grande diferença. Algumas pessoas, inclusive, gostam de comidas mais cremosas, outros gostam de comidas mais crocantes. Mas nota, a gente gosta de mudar as texturas das coisas. A gente pega uma carne que naturalmente seria mais cremosa, mais macia, a gente dá uma tostada por cima dela e aí joga uma farinhazinha, faz aquela camada crocante por cima, pronto, o negócio vira uma bagaceira. Não é? Nós achamos que a textura ela é importante. Porque brócolis não tem gosto de nada. Brócolis não tem gosto de nada. Você bota aquele negócio na boca, praticamente é água. Mas você dá uma fritadinha nele, ele fica com um jeitinho mais crocante. Cara, aquele negócio é só crocância. Não tem nada mais ali não. Batata frita. Batata frita. Batata não tem gosto de nada, mas você dá uma fritadazinha nela, ela tem que estar de um jeito que você mastiga e ela dá o crack. Porque para nós o crack é importante. Porque você pega uma bolacha creme crack velha, você bota na boca, tá mole. Não vale. Tem que ter como diz Marcos Eblis, tem que ter o crack. Tem que ter. O último que a gente vai experimentar é o paladar, tá vendo? Deus nos deu uma bênção para experimentar. E o que a gente faz com essa bênção todinha? A gente usa a comida como substituto de Deus. E passa a descontar na comida quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado. Então a gente vai para a comida buscando algo que só Deus dá. Então a nossa busca por alimentação se torna uma busca idolátrica. É lícito eu comer alguma coisa? É, mas eu não posso deixar me dominar por nada disso. Então esse é o grande princípio que Paulo coloca. Às vezes Deus me dá liberdade para experimentar determinadas coisas, mas por outro lado, essas coisas podem me dominar. Nesse ponto ele diz, cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso inclui, por exemplo, bebida alcoólica. Bebida alcoólica é uma bênção de Deus. Salomão vai dizer que é o Senhor que dá, porque a gente tem tristeza no mundo e tomar uma de vez em quando alegra. Veja, ele diz, é uma bênção de Deus, para a gente aliviar a tensão e alguma coisa do tipo e tal. Mas adivinha, quando Paulo fez a lista aqui de quem vai para o inferno, adivinha quem está aqui? O bêbado. Pinguço. Por que o pingu? Por que se bebida é uma bênção de Deus? Gente, lembre-se aí. Jesus disse, não beberei do fruto da vida de novo até que eu volte e beba de novo com você. Gente, 2000 anos de vinho guardado, meu velho. Esse vinho já está para mais de 70% de álcool. Se ele bebia vinho, se ele elogia o vinho, se ele pega o vinho e transforma num sacramento, nós dizemos, é lícito ou não é? É lícito, mas ao mesmo tempo ele diz, mas se você exagerar, se você for dominado por essa comida, se você for dominado por isso, você peca. Liberdade não me dá as condições para uso de tudo. A liberdade em Cristo está condicionada às condições e à forma como eu me relaciono com essas coisas. No caso aqui, o problema deles era com sexo.
Esse era o grande problema deles. Porque o texto vai em seguida, vai mostrar a próxima argumentação deles, que era a argumentação natural. E aí vou passar rápido para ela, porque eu queria focar mais no 12. A argumentação natural, ele diz o seguinte: Deus deu o estômago e deu comida. Então, para que serve o estômago? Para botar comida. A argumentação era fácil. Era, se Deus me deu um instinto, o que é que ele quer que eu faça? Que eu satisfaça o instinto. Por que Deus me daria um instinto diferente? Isso é o argumento interessante que é usado no filme Advogado do Diabo. Vocês não são dessa época, mas se não assistiram, deveriam assistir. E eu vou dar logo dando spoiler. Tem uma hora que o diabo vai argumentar com o advogado, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Deus é um grande sádico, porque ele deu as coisas a vocês, deu as necessidades e as proibiu. Ele disse: olhe, mas não pegue, pegue, mas não coma. Ele fica brincando com as necessidades que ele deu para você. Isso é mentira. Isso é mentira. Por que isso é mentira? Porque Deus me deu as condições, Deus me deu tudo ao meu redor para que eu use, mas use para a glória dele. Essa é a grande questão. O argumento parece correto. Ok, Deus me deu o estômago, então Deus me deu o instinto. Logo, ele me deu comida para satisfazer esse instinto. Então, se o Senhor me deu o instinto e como satisfazer, o que é que eu faço? Junta as duas coisas. Aí nós usamos esse argumento na adolescência para dizer: são os hormônios. São os hormônios. Gente, baleia é movida por hormônio. Cadê baleia? Baleia, na hora da pregação, ela some. Na hora do louvor, ela vem cantar. Na hora da pregação, ela some. Baleia é... Eu estou botando o nome dela, viu? Baleia é... Porque no sertão toda cadela vilarata tem nome de peixe. É baleia, piaba, cioba. Eu estava explicando nesse instante para Janar isso. Toda baleia, todo cachorro tem nome de peixe. Então veja, ela é movida por instintos. Então, todo instinto que ela possui, ela vai lá e tenta satisfazer. Ela é movida por instintos. Deus nos deu capacidade de controle sobre os instintos. A nossa racionalidade impõe limite aos instintos. O que os irmãos de Corinto estavam dizendo assim: meu irmão, veja só, Deus me deu vontade de pegar uma mulher. Então, Deus me disponibilizou uma mulher. O que é que eu tenho que fazer? Oxe, juntar a fome com a vontade de comer. Porque o que é que Deus fez? Deus deu as duas coisas. Notou qual era o argumento que eles estavam usando? Eles diziam: isso é natural. Paulo diz assim: os alimentos são para o estômago e os estômagos são para os alimentos. É isso que vocês dizem que é. Mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Eles, ok, mas Deus vai exterminar tanto os alimentos como os estômagos que vão comer. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo agora estabelece outro parâmetro. Ele diz: não é assim que as coisas funcionam, não. Você não existe em função das suas necessidades. Olha que coisa. Paulo diz: as minhas necessidades não existem para ser supridas. As minhas necessidades estão todas submissas a quem é o dono do meu corpo. Porque quem tem o corpo faz as regras. Por isso que o pessoal confunde, dizendo que meu corpo, minhas regras. O problema é que Paulo diz: o corpo não é seu. E se o corpo não é seu, logo, as regras não são suas. Paulo diz: não importa se você possui instintos e que existem formas de suprir esses instintos. Paulo diz: o corpo não te pertence, o corpo pertence ao Senhor. E para isso ele vai usar a Trindade para provar que o corpo não é nosso. Que nós não podemos usar o corpo do jeito que a gente pensa. Primeiro ele diz do próprio Deus, versículo número 14, ele diz: o próprio Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, o corpo pertence a Deus. Ele dá e ele toma e ele devolve. Notaram aqui? De quem é o nosso corpo? É de Deus Pai que criou. Ele criou o nosso corpo. Então, o nosso corpo pertence a Ele. Segundo argumento é o argumento sobre Jesus Cristo. Ele diz: não sabeis que vossos membros são de Cristo? Ele diz: vocês estão unidos a Cristo. Ele diz: por isso que vocês não podem se juntar com a prostituta. Porque como é que vocês não entenderam que quando você se deita com uma mulher, você se torna um só com ela? Um só com ela, uma só carne. Não interessa se essa junção foi passageira, foi uma única vez, você se tornou uma só pessoa com essa, um só corpo com essa pessoa. E ele diz: e como é que você pega o teu corpo, que é o corpo de Cristo, e junta com a prostituta? Então você está fazendo que Cristo seja um só com uma prostituta. Paulo diz: você está violando o corpo de Cristo quando você faz isso. E ele ainda usa o último argumento,
que é o argumento do versículo 19, que é o Espírito Santo. Ele diz, vocês sabem que vocês são, o seu corpo é santuário do Espírito Santo. E que por conta disso, vocês têm parte com Deus, e que vocês não possuem a posse de vocês mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês são templo, santuário do Espírito Santo. O dono de vocês é Ele. É Ele. Você não pode usar o corpo do jeito que você quer. Você usa o corpo do jeito que Ele quer. Por isso, versículo 20, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, como é que eu tenho que usar o corpo? Glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que eu glorifico a Deus? Não, você glorifica a Deus fazendo o que Ele manda. Está vendo? Ele diz, o seu corpo não é usado de todo jeito. Paulo, então, organizou seus argumentos para dizer, cuidado quando você acha que porque as coisas estão liberadas para você, que você pode fazer do seu jeito. Que você pode fazer do jeito que você acha que é certo. Cuidado com esses dois argumentos. Primeiro, o argumento natural. Ah, mas Deus me fez assim, né? Deus te fez assim, meu filho. Deus te fez assim para você se controlar. Se Ele te deu essa necessidade, Ele deu a você também a ação dEle para você se controlar. Porque você pertence a Ele, porque Ele vai te ressuscitar no final. Você pertence a Ele, porque você é corpo de Cristo. Você pertence a Ele, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Então, tudo é dEle. Então, não é para achar que porque eu tenho um impulso, eu vou lá e satisfaço o impulso. Lembrem-se, os nossos impulsos são pecaminosos. E porque nossos impulsos, nossos desejos são pecaminosos, nós tornamos coisas lícitas em ilícitas. E aí vem a questão legal de Paulo teológica, que é o que a gente gostaria de discutir aqui. Note que mesmo que esses princípios estejam aplicados à imoralidade, esses princípios são princípios gerais, que é, tem muita coisa no mundo que eu posso pegar. Tem muita coisa no mundo que Cristo me deu liberdade para usar. Tem muita coisa no mundo. Só que eu preciso ter duas preocupações aqui quando eu vou lidar com as coisas que estão ao meu dispor. Primeira preocupação, convém? Está adequado usar? Ok? Quer ver só? Deus nos fez corpos nus em Adão e Eva. E Cristo nos libertou. Por que a gente ainda usa roupa? Está vendo? Porque convém. A gente vai ver isso amanhã. Porque convém. Roupas são adequadas. Sem roupa é inadequado. Não convém ficar sem roupa. Olha. Mas quando você era criança, você não pensava assim. Eu tinha um cabelão e só andava de cueca. Para cima e para baixo. Todo mundo achava que eu era uma menina. Tinha um cabelão. Todo mundo achava que eu era uma menina. Até os 6 anos de idade. Oh, meu Deus, não tem, graças a Deus. Não tem foto. Mas minha mãe ainda guarda os cabelos. Está lá um tufo de cabelo enorme guardado lá. Ela ainda guarda os cabelos. Josi viu. Do primeiro corte de cabelo. Porque eu parecia o Sansão com os cabelos assim. Eu ficava desse tamanho. Meu cabelo é cacheado, feito de Sara. Então já imagina o meu cabelo como o de Sara. Era mais ou menos isso. Mas olha só. Como quando criança, vestir roupa e menina é que é difícil. Não é? Eles querem ficar peladão o tempo inteiro. Mas chega uma hora que roupa se torna adequado. Então o que a gente precisa? Roupa. Roupa é adequado. É lícito, mas não convém. Determinadas coisas podem até ser lícitas. Deus me deu liberdade. Mas Paulo diz, as circunstâncias se tornam impeditivas. E uma coisa que eu era livre para fazer, se torna pecado dependendo do lugar onde eu estou fazendo. Se torna pecado. Segunda coisa, Paulo diz, se você é dominado por isso que você está fazendo. Uma coisa pode ser lícita. Você pode fazer. Mas ele diz, mas você, ao se tornar dominado por isso, e começar a usar isso como um ato idolátrico, você faz com que essa coisa que você podia estar fazendo, se torne pecado. É pecado em si? Não, não é. Não é pecado em si. Mas só porque você se tornou dominado por conta disso, você transformou uma coisa que Deus te deu liberdade para experimentar em uma coisa pecaminosa. O que é o celular, meus irmãos, o smartphone com a internet na mão? É lícito? Resposta? Óbvio que é. Nós vimos ontem à noite que tem uma série de vantagens, tem muita coisa boa ali para a gente usar. Mas a regra aqui é muito simples.
Deus me deu liberdade para usar, mas a pergunta é, todo lugar, em todo momento? Resposta, porque não convém. Determinadas circunstâncias não convém o uso desse aparelho. Mas por que nós insistimos em usar esse aparelho em condições que não convém? Resposta, porque nós nos tornamos dominados por ele. Então nós quebramos as duas regras. Que é lícito, mas eu estou usando na hora errada. É lícito, mas eu não consigo abandonar o uso. Então eu me tornei dominado. E aí não se engane, meus irmãos, porque se você prestar atenção, todo esse argumento que Paulo está usando aqui é consequência direta dos versículos 9 e 10. Está vendo aqui? O argumento de é lícito, mas não convém, é lícito, mas eu não deixo me dominar, está relacionado lá em cima aos atos. Quais são eles? Atos idolátricos, atos de moralidade, atos de aquisição de bens. Está vendo? É lícito essas coisas? Resposta. É lícito para a prática do sexo? Resposta. Óbvio que é. É lícito. A ver, é lícito a adoração? Resposta. É claro que é. É lícito eu adquirir patrimônio? Lógico que é. É lícito eu experimentar comida e bebida? É lógico que é. Mas o que Paulo diz? Vocês viviam com um relacionamento inadequado com todas essas coisas. Por isso ele diz, vocês foram lavados, santificados e justificados. Não faz mais sentido vocês se manterem presos a essas estruturas. Ele está dizendo, vocês têm uma nova maneira de se relacionar com a criação. Sabendo que Deus te deu liberdade completa a partir de Cristo. Que vocês podem experimentar. Mas que as coisas que você pode experimentar têm regras. E que vocês precisam saber a hora certa e a maneira certa de utilizar. Celular, meus irmãos, é uma bênção. Não vamos dizer que não é. É uma bênção. Mas quando eu não uso de forma conveniente e quando eu me deixo dominar por essas coisas, eu peco contra o Senhor com uma coisa que deveria ser uma bênção. Como é triste o nosso coração, não é? Que consegue transformar bênçãos em maldição. Como é triste o nosso coração que consegue transformar bênçãos de Deus em coisas que são usadas contra Deus. O dedo está sangrando? Está arrancando, é? Vai cair? Eita, que vai ter gente que vai ficar banguela até de noite. Nota que o Senhor nos deu, então, uma bênção na mão. Porque eu fico pensando assim, o apóstolo Paulo com o smartphone. Você já parou para pensar o que seria o apóstolo Paulo com o smartphone na mão? Rapaz, se ele ficou escrevendo carta para cima e para baixo, já imaginou o apóstolo Paulo com WhatsApp? Meu amigo, ele ia pastorear o mundo todo. Quando eu fico olhando a história de João Calvino, gente, era um camarada doente, sozinho, pastoreando uma cidade toda. Gente, o povo ruim. E ele lá. E aí, quando eu dou aula sobre João Calvino, sobre os métodos que ele usava na pregação, ele usava muito cartas. Cara, ele escrevia para todo mundo. Como é que ele conseguia escrever aquele monte de carta? Imaginou Calvino, com o celular na mão. Já estava só... Ó, fulano, vamos aqui uma instruçãozinha rápida. Vejam, esses homens não tiveram essas ferramentas. Eles não tiveram essas ferramentas. O Senhor nos deu essas ferramentas. Eu e você, nós temos uma bênção na mão que, se tivesse na mão de um desses homens, seria um estrondo que eles iriam usar para a glória de Deus. E a gente usa para quê? Ver gente requebrando no TikTok. Assistir alguém da Indonésia construindo uma casa no meio do mato. Ver vídeo de gatinho. Não é? Por horas. Nós estamos desperdiçando e usando de forma inconveniente. E para piorar, transformando o celular numa muleta emocional, de forma que ele se torna para nós o consolo que viria do Senhor. Nós substituímos o Senhor por um celular. É lícito? É.
mas não convém. É lícito? É. Mas se eu sou dominado por isso, eu não sou mais livre em Cristo. E Deus não me libertou para me tornar escravo de um aparelho eletrônico. Deus não me libertou para isso. Nossa preocupação, então, é justamente essa. Saber que o Senhor não está nos proibindo de usar um celular. Mas Ele está dizendo, não é seu corpo, suas regras, meu filho. O mundo não foi feito para você, foi feito para mim. Eu te dei o privilégio de você experimentá-lo. Eu te dei um celular na sua mão. Aproveite para glorificar a mim por meio desse telefone. Mas não me substitua por ele. Vai ter momentos que você não deve estar usando ele. Vai ter momentos em que você deverá se preocupar se você está sendo dominado por ele, para que você não caia nessa esparrela. Deus dê graça, meus irmãos, porque nós podemos nos viciar num monte de coisa. E até bênçãos de Deus, como o celular, pode se tornar uma fonte de pecado na vida da gente. Que Deus nos ajude a abrirmos mão daquilo que nos afasta do Senhor. Vamos orar? Deus Santo, obrigado, Senhor, por esta manhã, onde a sua palavra nos instruiu com um princípio básico, mas que muitas vezes é por nós esquecido. Nós somos tentados, Senhor, como pecadores, a usar a criação, que é uma bênção do Senhor, que o Senhor nos deu liberdade para experimentar, mas usar a criação para substituir o Senhor e para nos tornarmos escravos dela. Ajuda-nos, ó meu Deus, a identificar isso em nossos corações. De tal maneira, Senhor, que possamos buscar no Senhor a libertação que só vem de Ti. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus. Amém. Como vocês estão presos pela chuva?